Sejam bem-vindos a mais um Pra Você Saber. E essa semana, eu tô rindo porque a gente tava batendo um papo antes. E tem uma pergunta que eu sei que todo mundo vai gostar, mas lá pra frente. Veja, você se mete em treta com facilidade? Se você não se mete em treta é porque você não deve morar em condomínio. E olhe lá o condomínio, porque é recorrente ter reclamação para quem mora em condomínio. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar essa semana. Quais são os limites de um morador de condomínio? Vertical ou horizontal? Quais são as principais tretas? O que é que já aconteceu de mais inusitado? Fica aí que você vai também saber com a gente. Bem, minha gente, se você é um dileto morador de condomínio, eu acho que você vai se interessar muito por esse programa de hoje. Por quê? Porque a gente trouxe especialistas. Afinal de contas, vocês sabem que aqui no Pra Você Saber, a gente só traz quem realmente entende do assunto. E para a conversa de hoje sobre condomínios, quais os direitos e deveres, quais os limites, né, da vida em condomínio, a gente trouxe uma advogada especialista em direito condominial e também uma síndica profissional. E a gente vai conversar hoje com Tomás Leandro e Michele Nunes. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Andréa. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço por vocês terem aceitado. E para a gente conversar sobre uma coisa que, querendo ou não, é polêmico. Viver em condomínio. O ser humano, desde os primórdios, ele já vive em comunidade. Mas eu acho que a gente não aprendeu muito, não, viver em comunidade. Ou já? Quem começa respondendo? Michele, você quer... Vamos fazer... Antes da pergunta, eu quero que você se apresente. Por que você está aqui hoje? Quem é Michele? Michele é, antes de tudo, um ser humano que se tornou síndica profissional. A profissão me escolheu. Como todas as coisas na minha vida, eu fui escolhida, porque eu gosto de seguir a minha missão. Ser síndico profissional não é fácil, mas é possível, com algumas ferramentas, algumas técnicas que eu considero e julgo muito importante. E eu comecei como síndica orgânica. Há 13 anos atrás, eu tinha acabado de ter um parto cesáreo. Eu morava só com a minha filha. E quando eu olhava pela janela, eu via um cenário muito feio, muito desolador. E eu pensava, como eu vou criar minha filha nesse ambiente? Feio, hostil, uma coisa suja. E eu nunca imaginei na minha vida, eu nunca tinha nem ido a uma reunião de condomínio, apesar de já morar em condomínio há mais de 10 anos. E aí, pela primeira vez, eu fui para essa reunião e acabei me tornando síndica naquela primeira reunião, com 17 dias de parida, né? E aí eu me tornei síndica orgânica. Após 1 ano e meio de gestão, eu gostei, por incrível que pareça. Eu gostei. Por incrível que... Mas já olhou assim como dizer, por incrível que pareça mesmo. E aí, no meio, comecei a fazer algumas amizades e recebi o convite para fazer a primeira turma de síndicos profissional de Sergipe. Me especializei e acabei me tornando uma das primeiras síndicas profissionais aqui do estado. Estou na área até hoje. Então, você também é instrutora para quem quer ser síndico ou não? Não necessariamente, eu não faço consultoria para pessoas que querem ser síndico, eu faço consultorias para síndicos que se tornaram síndicos recentemente, que não sabem por onde começar, né? Que não entendem como gerir ainda um condomínio, porque ser síndico é uma responsabilidade muito grande. Por mais que não pareça, algumas pessoas não se dão conta, levam na brincadeira, não tem ninguém, eu vou me candidatar. Mas depois que elas passam alguns dias, elas começam a entender a problemática, a responsabilidade que é ser síndico. E você, por favor, Thomas, se apresente. Bom, meu nome é Tomás Leandro. Eu atuo na advocacia imobiliária há 2 anos. Foi uma área que eu gostei muito porque em 2012, de 2012 até 2016, eu fui corretor de imóveis. Então, eu lidei muito com as transações imobiliárias. E quando me formei, foi a área que eu decidi, né? Foi a área que eu decidi seguir. Então, bom... E como ela falou, a área condominial, ela é muito interessante porque ela traz vários aspectos, né?
Você, dentro de um condomínio, você tem as questões tributárias, você tem as questões trabalhistas, você tem questão previdenciária, você tem direito civil, contratual, obrigações. Então, assim, é um universo, né, de possibilidades ali na lida da gestão condominial. E isso eu acho muito interessante, né? Então, hoje eu atuo especificamente nessa área. Aí, é isso. A gente vai chegar ainda nas coisinhas menores, assim, do condomínio. Você estava falando que, na verdade, o condomínio é um mundo para o direito, né? Você falou de várias áreas. Mas qual é tirando os das... Porque o condomínio, para quem não sabe, ele é uma empresa, né? Você tem que constituir CNPJ para poder comprar, movimentar, fazer todas as transações legais. Tirando essa parte do condomínio legal, digamos assim, de obrigações legais, como trabalhista, tributário, quando é que o advogado é mais cobrado? Quando é que ele é mais acionado na sua vivência? Qual é o direito? É por picuinha de condôminos? Como é que... Veja, alguns condomínios, eles pensam que o advogado ele é necessário quando você tem uma demanda judicial. Certo? Só que a assessoria jurídica em condomínio, a finalidade dela é justamente evitar o litígio, certo? Então, dentro do condomínio, por exemplo, você vai ter questões relacionadas a direito de vizinhança, né? Então, o direito de um condômino, né? Você vai ter ali a parte contratual, porque o condomínio, ele faz vários negócios jurídicos, né? Você tem, às vezes, o contrato de segurança, você contrata trabalhador, você contrata a prestação de serviços. Então, eu atuo muito na questão da análise dos contratos, né? Porque, geralmente, você vai assinar o que a empresa coloca. Então, eu faço a revisão dos contratos e encaminho para a síndica. Então, eu sempre deixo a porta aberta para que o síndico ele converse e, principalmente, ele peça orientação antes de tomar qualquer providência. Porque eu costumo dizer assim, que muitas vezes, né, assim, você pergunta para um síndico, você tem problema jurídico, você tem algum tipo de problema, muitas vezes ele não sabe que tem um problema. Então, geralmente, eu digo, quando você contrata uma assessoria jurídica, você começa a ter problemas, né? E você vai... muitas vezes você tem ações que você não sabe que aquilo ali é legal, né? Eu tenho um caso emblemático. Uma vez, numa conversa amistosa com o síndico, eu perguntei sobre a inadimplência. Ele falou, não, a inadimplência era baixa, é um condomínio pequeno, 4 andares, não tem... garagem, não é fechado e tal. Então ele disse, não, a nossa inadimplência ela é baixa, né? Até porque, aí eu falei, tá, mas essa inadimplência, você faz a cobrança né, das cotas condominiais? Ele falou, faço, eu anexo na entrada do condomínio o nome dos inadimplentes. Que legal. Ele estava passivo de uma ação, não tem nem saber. Então, assim, só que ele fala no inocência porque realmente ele não sabe, ele não conhece o direito. E, assim, até eu costumo falar que, assim, a assessoria jurídica, ela é de maior interesse do síndico, certo? Nem do condomínio. Por quê? Porque, como o Michele falou, né, o síndico ele é responsável pelos erros que ele cometeu durante a gestão. E nessa responsabilidade ele responde com seus próprios bens, né? Então, o maior interessado em ter uma assessoria jurídica é o síndico, e uma assessoria jurídica efetiva. Porque muitas vezes você limita ali a atuação do advogado em comparecer em uma assembleia, ou então resolver alguma dúvida e esquece que, né, todos esses aspectos contratuais, todos esses atos, eles podem passar antes por uma análise jurídica, desde você acionar um seguro a você assinar um contrato ou qualquer outro tipo de ação que vá impactar na vida lá dos condôminos. Michele, onde começa e onde termina o direito de um condômino? Bom, ele começa onde termina, começa o de um e termina o do outro,
né? Viver em sociedade é isso, é respeitar os limites, é respeitar as regras o tempo inteiro, é se colocar no lugar do outro, né? Infelizmente, eu acho que isso tem se tornado pior ou menos desenvolvido, e eu acredito que da pandemia para cá parece que as coisas pioraram, porque também depende muito do comportamento de cada um, né? Então, no condomínio, essas coisas se mostram muito rápido. Quando o condômino ele tem um problema pessoal, ele quer que a norma, que a regra seja cumprida. Mas quando ele está usufruindo de algo em benefício dele, ele não liga que existem leis, né? E a gente pode dar vários exemplos. Queremos. Por exemplo, um som. Você está em uma festinha ali no seu apartamento, um bolinho, uma coisinha simples, você acha que é simples, mas para o vizinho aquele som ele está incomodando. Então, o condômino que está usufruindo do som naquele momento, ele pensa, mas é a primeira vez que eu estou fazendo isso, é a única vez que eu estou fazendo isso, né? Então, o outro não devia nem reclamar. Só que, na verdade, o outro que está ao lado está com dor de cabeça, está doente, fez uma cirurgia, chegou de um plantão, quer dormir, e não existe horário, né? Não existe esse negócio, eu estou dentro da convenção, das 8 a meio-dia pode, das 14 às 18, seja lá o horário de cada condomínio, não importa, né? No momento que o outro está se sentindo incomodado, o direito dele está sendo ferido. Então, a gente precisa se colocar no lugar do outro, né? O que eu não quero para mim, eu não quero para o outro, né? E isso eu acho que é o mais difícil hoje dentro de condomínio, sabe? Porque quando o problema é com você, você exige, você quer que seja efetivo, mas quando é o outro, você não se preocupa. Fale um pouquinho desse período de pandemia. Como é que foi viver em comunidade? Como é que foi atravessar a pandemia dentro dos prédios? E aí eu quero que vocês dois respondam, porque eu quero saber se você teve algum caso que se arrastou da pandemia para cá ou não. E eu quero que você me fale como é que foi esse período. Olha, foi muito difícil, né? Exatamente por isso que eu acabei de falar. Primeiro que as pessoas ficaram confinadas e num apartamento é muito mais difícil do que numa casa. A mobilidade, né? A proximidade das pessoas, né? A limitação que foi imposta. Mas em nenhum momento elas se preocuparam, por exemplo, com o porteiro, com a pessoa da limpeza, né? Com o síndico, talvez, né? Então, elas queriam resultados imediatos, resultados eficientes em um momento que ninguém sabia o que podia e o que não podia fazer, o que devia e o que não devia fazer. Então, as leis, elas, né, são burladas o tempo inteiro. É como a gente brasileiro tem o jeitinho brasileiro para tudo, né? E na pandemia isso foi muito notório na vida condominial, né? Então, eu não quero que receber uma visita e tal, não quero que o vizinho receba uma visita, mas no escondidinho eu posso receber uma entrega, enfim. Foi um período difícil, foi um período desafiador, mas estamos aqui, sobrevivemos para contar a história. Que bom, que bom. E você, Thomas, me conte. Bom, eu acho que a grande dificuldade, né, além das que a Michelle falou, é você conseguir fazer com que os moradores eles cumpram, né, as normas que foram estabelecidas durante aquele período excepcional. Então, você utilizar máscaras ali nas áreas comuns, né? A justiça, ela teve que se preparar, porque, por exemplo, com as pessoas em casa, então você tinha ali o risco de ter um aumento de violência doméstica. Então, todas essas questões, elas foram preocupações do judiciário. Entendi. Michelle, me fale... Você, hoje em dia, você trabalha em um condomínio só ou como síndica profissional você consegue trabalhar em mais de um? Isso é muito pessoal. Eu hoje trabalho com 2 por questões de carga horária mesmo, né? Além de síndica profissional, eu exerço outras funções, né? Então, eu trabalho em outra cidade e para conseguir dar conta como eu gosto, porque muitos síndicos, eles são apenas administradores. Eu não, eu sou a síndica que está lá no dia a dia, eu não tenho nada contra os que não estão, mas eu sou a síndica que gosta do bate-papo, que gosta de ouvir o condômino, né? Que gosta de ir no apartamento quando tem um vazamento, para dar
dar um retorno o mais rápido possível. E fisicamente eu não consigo mais de 2, né? Então, assim, nesse momento é o que eu consigo dar conta. Mas já cheguei a administrar 3, 4 ao mesmo tempo, né? Dependendo do ciclo. Qual o papel da assessoria jurídica, na sua opinião? Não existe síndico sem assessoria jurídica, né? É assim, algumas profissões são muito necessárias para um condomínio, e eu digo que a assessoria jurídica, o advogado é uma delas. Por tudo que o Dr. Thomas falou, né, é que assim, o advogado ele tá mesmo lado a lado para orientar o síndico. Por exemplo, tem coisas que acontecem no dia a dia que, lógico que ao longo desses 13 anos eu já vi, eu já vivi, né, eu já presenciei, eu já respondi oficialmente, mas mesmo assim eu consulto o jurídico. Por quê? Para dar aquela segurança, porque o advogado é o advogado, o síndico é o síndico, o síndico ele tá no emocional, ele está envolvido no problema. O advogado ele é uma pessoa de fora. Ele vai analisar com clareza, com frieza e sem a emoção do momento. Então, às vezes, a gente já viveu, por exemplo, vazamento. É um constante que eu questiono e que eu busco esse jurídico, né? Porque cada vazamento é de um tipo. Um é no térreo, outro é na cobertura, outro é do condomínio, outro é do próprio condômino. Então, você já viveu diversos, mas eu continuo consultando o jurídico, eu continuo buscando esse apoio, até para ficar mais tranquila, mais sossegada, respirar melhor e dividir um pouco da carga, né? Porque é pesado. Sim. Você já recebeu, já foi tratada com hostilidade pelo fato de ser síndica, de ser uma mulher, né? De resolver os problemas, e já teve preconceito por isso? Sim. Eu não trago esse estigma para mim. Eu costumo não pensar nesse aspecto. Por eu ser mulher, vão me tratar diferente, não vão me respeitar. Mas em algumas situações eu já percebi que sim, né? Por ser mulher, talvez por ser pequenininha, baixinha, né? Não imponho muito esse respeito. Mas algumas pessoas testam, é fato, elas testam o nosso conhecimento, testam a nossa capacidade. Então é importante também o síndico estar sempre ativo, estar sempre estudando, estar sempre se orientando, né? Porque algumas pessoas hoje, elas chegam a ser agressivas, né? Só que, como eu faço terapia há muitos anos e eu busco esse equilíbrio emocional, senão eu não continuaria nessa área, eu começo a pensar assim, o problema é com ela, não é comigo. E aí eu não trago para o pessoal, né? Mas já fui agredida, né? Verbalmente diversas vezes. E fisicamente quase cheguei a ser uma vez. Então, assim, é uma área muito hostil, uma área muito difícil, mas que a gente vai buscando o equilíbrio, né? Mental, espiritual e físico. Faz algum tipo de luta, assim, defesa pessoal só pra garantir, não, né? Não. Tá na hora de começar a pensar. Então, me fale algum caso que você olhou e disse, nossa senhora, esse caso aqui é babado para resolver. Algum caso de condomínio que aconteceu e que foi difícil para resolver. Posso falar de um caso que aconteceu em São Paulo? Pode. Pronto. Um síndico contrata uma obra. Só que o que é que ele faz? Ele, para baratear o custo, ele contrata o porteiro, que também muitas vezes faz tudo, né? Ele sabe ali fazer um pouco de pedreiro, né? E aí o que foi que aconteceu? Eles instalaram uma torre para segurar, acho que foi uma rede, foi um parquinho, alguma coisa assim. E aí uma criança, ela foi brincar e a pilastra soltou, caiu na criança. Aqui, muitas vezes, o síndico vai ser, por exemplo, surpreendido com um mandado de prisão. Às vezes, um morador que está lá, o cara às vezes é procurado. Em vários estados, ele tá lá e assim, é o cara mais querido do condomínio, ninguém sabe, ninguém imagina, né? Então essas situações, elas são corriqueiras, porque assim, um condomínio, que eu falei, é um universo. Você pode ter ali desde questões criminais graves, como homicídio, violência doméstica, agressão, como também
ali questões cíveis. Às vezes, um condômino, ele discorda de uma norma que foi votada em assembleia e ele faz do jeito dele e às vezes briga com o condômino. Então, essa briga às vezes pode, né, gerar uma circunstância mais grave. Então, assim, é um local... O condomínio, ele é um local muito sensível de se trabalhar. Não só por essas questões, mas também porque o condomínio, ele é ele é um ente que ele recolhe, né? Ele recolhe muito dinheiro. Então, o condomínio, ele tem ali... Um condomínio bom, ele tem receitas altas. Então, muitas vezes, né, contratações ali ilegais, ou então algum tipo de favorecimento. Então, é um terreno muito fértil para problemas. Você acabou de me dar uma ideia, então. Todo condômino, ele tem que ser um agente fiscalizador? Do condomínio ou do síndico? Tá. Ou dos dois? Ou de nenhum dos dois? Na verdade, né, quem tem a responsabilidade de ser o fiscal do condomínio é o síndico. O síndico fiscaliza. Tanto que em algumas situações, como por exemplo na questão de responsabilidade solidária ali por pagamento de verbas trabalhistas de uma construção que aconteceu. Às vezes você contrata uma empresa, a empresa chega lá, faz o serviço, não paga os trabalhadores, o trabalhador vai lá e aciona o condomínio para receber, né? Então, nesse caso, o que é que a justiça ela analisa? Ela vai analisar se houve culpa ali na contratação. Então, ela vai analisar se o síndico, na hora que contratou o condomínio, se ele verificou a saúde financeira da empresa, né? Se ele pediu os comprovantes, os recibos de pagamento ali no final da obra, né? de recolhimento do INSS, de pagamento de salário. Então, essas são questões que muitas vezes a gente, conversando com os síndicos, eles acham, não, mas eu acho que isso é demais. Eu ouço isso às vezes, olha, acho que isso aqui é cautela demais. E quando você coloca isso no contrato, geralmente as empresas reclamam, né? Por isso que eu falo, olha, se uma empresa reclamou do contrato que eu fiz, que eu avaliei, é porque meu trabalho foi bem feito. Porque eles... Então, assim, o síndico, ele como fiscal do condomínio, ele tem um dever legal. Mas, claro que cada condomínio pode, né, e deve exercer a fiscalização, ele deve comunicar se ocorrer algum fato ali que o síndico deva tomar conhecimento. E em alguns casos, o condomínio ele pode assumir essa responsabilidade. Então, às vezes ali tem uma despesa necessária que precisa ser feita urgentemente, o síndico não faz, ele pode chegar e fazer, ele pode acionar uma assembleia, né, em alguns casos específicos. Então, essa responsabilidade, embora o representante legal do condomínio seja o síndico, cada morador ele tem sim atuação, tanto externamente como também nas assembleias ali, né, que ocorrem. Mas isso sem ferir a convenção e sem ferir as leis estabelecidas do condomínio, né? Sim, claro. Vamos lá, porque assim, o condomínio, ele, assim, hoje para a jurisprudência, ele é um ente despersonalizado. Ele recebe um CNPJ para fins fiscais, e para conseguir abrir uma conta e essa facilidade administrativa. Mas ele não tem personalidade jurídica, certo? Então, o condomínio é uma massa patrimonial, né, formado por vários proprietários. Então, querendo ou não, qualquer erro, né, qualquer situação que ocorra no condomínio vai afetar a todos os condôminos, porque as despesas, elas sempre são rateadas entre os condôminos, né? Então, um erro, uma indenização, uma demissão de um funcionário, o custo disso é arcado por todos os condôminos.
Eu gostaria de falar sobre essa fiscalização, né? Existe o Conselho Fiscal, né, regimentado, mas eu concordo com a ideia de que todos os condôminos devem fiscalizar, porque o condomínio ele sobrevive, ele vive de rateio de despesas. Então, se você arca com as despesas, você também arca com a responsabilidade, né, de como essas despesas estão sendo usadas, de como essa verba está sendo usada. E eu acho que nós hoje costumamos delegar as nossas funções a outras pessoas, né? Então, existe um síndico, não vou me preocupar, não quero nem saber, só se der errado eu esculhambo, né? Estou pagando para ele fazer isso, para ele fazer, mas na verdade o dinheiro é meu, né? Eu estou falando isso como condômina que sou, né? E que às vezes também participo do conselho do meu condomínio, porque é importante eu saber para onde o meu dinheiro está indo, o que é que está sendo feito do meu dinheiro. E eu costumo dizer o seguinte, o síndico que ele trabalha corretamente, todo mundo erra. Nós somos humanos, estamos aqui para aprender, né? E quem não quer mais aprender já deve estar morto, porque a gente vive em eterna aprendizagem. Mas o síndico que ele é correto, que ele busca acertar, ele não tem medo de ser fiscalizado. Não tem por que não ser fiscalizado, né? O que o síndico muitas vezes não gosta, eu particularmente odeio, são falsas insinuações, né? Porque de um modo geral a gente criou aquela tendência de que político é ladrão, de que síndico é ladrão, todo síndico é ruim, e aí vem algumas insinuações que muitas vezes ferem o síndico, né? Eu particularmente odeio quando há esse tipo de perguntinha dúbia, de coisas que levam a entender que você está gerindo mal, porque na verdade a administração, o gerir é muito pessoal, né? Claro que tem decisões que só podem ser feitas com a assembleia, né? Tem verbas que só podem ser direcionadas com a quantidade mínima de condôminos, de votos, e por aí vai, mas assim, de um modo geral, é uma decisão sua, né? Então, se você quer ou não demitir um funcionário, claro que se tiver muitos anos, for um valor muito alto, é importante levar para uma assembleia, mas o síndico, ele pode decidir sozinho, e muitas vezes isso fere alguns condôminos que são amigos, que aquele cara ia lá, fazia um serviço particular, né? E aí começam algumas insinuações na assembleia, mas ser fiscalizado é legal, porque isso prova que o condomínio está participando da gestão, prova que ele tem interesse pelo que está acontecendo no condomínio dele, na casa dele, né? Sim. A gente começou falando de treta, né? Perguntando se o povo tinha muita treta. E eu abri uma caixinha de perguntas. Agora que a gente vai ver o que é treta. Vamos lá. Eu abri uma caixinha de perguntas e pedir para que as pessoas mandassem, né, com sua dúvida. O que é que você gostaria que eu perguntasse? E agora vocês vão responder essas perguntas, beleza? Sim, senhora. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro, qual o limite de animais é aceito em um apartamento? Existe isso ou não? Depende do regimento, da convenção, mas claro que também do bom senso, né? Porque eu tenho, por exemplo, apartamentos que têm 19 gatos. Nossa Senhora. E ninguém se incomoda. Devido ao tamanho do apartamento, por ser um apartamento térreo com varanda, A higienização. todo telado, a higienização. Então, assim, e eu já tive um cachorro que incomoda. Então, depende da situação, é muito específico, né? Acredito, o doutor Thomas vai responder melhor que eu, que na lei não existe nada específico. Eu acredito que nem pode impor esse limite, né? Mas vai muito do bom senso, né? Tem apartamentos que tem 2, 3 gatos e incomoda pra caramba pelo mau cheiro, né? Por urina que sai pela porta, né? Assim, aquela areiazinha que fica vazando pela porta, né? Então, vai muito de cada um. O aspecto Perfeito. legal disso. Veja, Michela está correta. Não existe na legislação um limite específico. Então, o que é que a gente vai olhar? Primeiro, a gente vai olhar a questão da convenção do condomínio, certo? Esse problema, ele já foi alvo de várias discussões no judiciário. O que acontece? Você tem o direito de propriedade, certo? E você tem a convenção de condomínio que ele lhe dá uma estrutura, uma limitação desses direitos, certo? Então, você vai ter ali o seu direito, vai conviver com o direito de outros condôminos. Então, os tribunais, já
Eles já afastaram, por exemplo, normas de convenção que determinam qual o tipo de animal que você pode ter. Então, um animal de porte grande, porte pequeno. Então, a justiça considerou isso abusivo. Então, o que é que o condômino ele tem que olhar? Primeiro, a questão, né, um dos deveres do condômino é prezar pela segurança, pela higiene, pela salubridade e pelos bons costumes. Certo? Então, se o cachorro que ele tem, os 19 gatos que ele tem em casa, eles não geram problema de segurança, de higiene, então poderia ser considerado abusivo você tentar limitar, né, a quantidade de animais que essa pessoa pode ter em casa. Ok, vamos para mais uma. O que é maior, a soberania da Assembleia ou o Código Civil? Bom, maior é a lei, né? A convenção do condomínio, ela não pode extrapolar os limites da legislação, né? E nisso nós temos aí, no Brasil, nós temos a legislação federal, nós temos a legislação estadual, nós temos a legislação municipal, nós temos ali as instruções normativas das agências reguladoras. Então, a convenção do condomínio, ela tem que sempre estar, né, de acordo com esses parâmetros legais. Uhum. Quanto a isso, às vezes a gente... Porque o síndico profissional em Sergipe está começando, né? Alguns condomínios ainda não estão adaptados e a gente se pega com aprovações em assembleias que são completamente inconstitucionais. Tipo? Né? Tipo, o síndico tá tendo uma obra e foi votado na Assembleia que o síndico só pode gastar até R$500 por mês e não pode gastar mais nada enquanto não acabar essa obra. E essa obra vai durar 4, 5 anos. E aí cai um muro, sei lá, qualquer coisa emergencial, um enchente, derruba algo, e o síndico não pode gastar mais do que R$500. Então, assim, às vezes é difícil explicar para eles, é difícil colocar... mas a gente tem uma ata, foi aprovada em assembleia, não tem como descumprir. Tem, ela foi aprovada de forma errônea, né? Agora, a gente não pode ferir a lei. Então, se o síndico ele faz algo que é ilegal, é por isso que eu não gosto de falar mal de síndico, de antigo síndico nenhum. Eu costumo conhecer a história do condomínio para poder entender, porque cada condomínio é uma realidade, mas eu jamais vou julgar o síndico que fez essa assembleia, que aprovou essa questão, porque pode ter certeza, ele quis acertar, mas é totalmente inconstitucional, né? Então, assim, a lei prevalece, mas até eles entenderem isso de novo, às vezes complica. É interessante, Michela, esse ponto que você colocou, porque assim, um dos deveres do síndico é a conservação do bem comum. Sim. Né? Então, como é que você vai conservar se você tem uma limitação de assembleia, né, que muitas vezes não vai cobrir o que precisa ser feito? Então, às vezes, o condomínio ele necessita de uma nova pintura, tratar uma infiltração, às vezes fazer uma reestruturação ali, um reforço do muro. E isso precisa ser feito porque, se não ocorrer, se você não conservar o bem, né, dentro das suas possibilidades, o síndico ele vai responder. Entendi. E agora fugindo aqui um pouco das caixinhas de perguntas, quando um prédio é novo, que ele é entregue com alguns problemas de construção ainda, e a construtora tenta se esquivar, isso sempre acaba em litígio, né? Ou não? Constantemente, né? É raro, mas acontece com frequência. Já pegou muitos casos, então, né? É raro, mas acontece com frequência. Os empreendimentos novos, né? Hoje você vai ter ali empreendimentos que você vai ter as incorporações imobiliárias, você vai ter os loteamentos, e hoje eles são regidos pelo direito do consumidor. Então, se houver ali algum tipo de deficiência, de alguma irregularidade na construção ali do bem, Vício, né? algum vício construtivo, né? Então, você tem o direito de pleitear ali que a construtora ela faça o conserto, né? E também você pode ter direito a depender da situação de
uma indenização que, né, seja devida. Existe um tempo para isso, para acionar a justiça, né? Que é o tempo de garantia da obra, digamos assim, geralmente 5 anos, né? 5 anos, né? Mas tem vícios que são aparentes, tem vícios que são ocultos, né? E também isso depende da manutenção. Porque tem coisas que essa garantia ela perde com menos tempo, porque o condomínio não vai fazendo a manutenção. Né? Então é muito particular, depende de cada situação. Uhum. Vamos para mais uma pergunta. Foque em mim, minha gente, que essa pergunta é boa. Essa é boa. O povo quer saber. Olha, o povo quer saber. O que fazer com aquela vizinha que geme muito alto a qualquer hora do dia? Olha, uma, quem vai responder? Com a palavra doutor Tom. O que fazer com a vizinha gemedeira? Olha, ainda bem que eu não passei por essa situação, não aprendi ainda, então estou precisando de uma aula. Vou deixar a palavra com a assessoria jurídica do condomínio. Primeiro, parabenizá-la, porque ela tá numa boa relação, né? É sinal que ela tá bem assistida, tá né? bem assistida. Mas assim, a felicidade dela não pode incomodar, né, o vizinho. A felicidade dela não pode incomodar o vizinho. Então você tem aí a questão da perturbação do sossego, né? Causar inveja, né? Também. E temos casos até mais simples, como por exemplo, a pessoa entrar em casa com tamancos. Tal. Não fuja da pergunta, não. Volta pra vizinha. Então, O que fazer com a vizinha gemedeira? Bora. então, o condomínio, o síndico deve notificá-la, tá? Que ela ajusta a sua conduta. Mas para o síndico notificar, alguém tem que... Isso, eu gostaria de fazer provocar. essa observação, porque muitas vezes a gente deixa a cargo apenas do síndico, né? É preciso que os condôminos registrem, é preciso que esse registro seja oficial. Hoje existem os livros de ocorrências virtuais para que não se expunha quem está fazendo a notificação, né? Mas é importante que o síndico tenha essas provas, porque senão vai ser só da cabeça dele. Eu não gosto daquela pessoa, eu vou advertir e vou multar. Não. O síndico ele tem que ser impessoal. Então, vocês que se sentem incomodados com a felicidade da vizinha, registrem oficialmente. E é importante, inclusive, que seja mais de uma pessoa, né? Porque futuramente, se essa condômina precisar ser expulsa como uma condômina inadequada, antissocial, né? O síndico ele precisa de muitas provas disso. Então, fazer gravações de sons, vídeos, né? O vídeo já fica mais difícil. Mas o vídeo com o som da sua unidade. Não vamos flagrar esse momento. E se flagrar já é uma coisa mais grave. É outro crime. Sim. Né? Então é preciso ter provas, né? Porque nada sai da cabeça do síndico. Né? Inclusive é muito importante, eu já vou entrar em outro tema, mas não fugindo da vizinha, que o síndico, as pessoas querem que se resolvam as coisas, mas elas não querem se envolver, né? Então deixa tudo a cargo do síndico. Então é importante que você que se sente incomodado faça esse registro oficialmente, chame seus outros vizinhos para registrar também, porque o síndico precisa, né, desse registro. Você falou em livros virtuais, mas o livro físico também, ele não deve ser dado publicidade. Por exemplo, a pessoa que vai lá e faz o registro, ela não deve ser exposta para o reclamado, correto ou não? Não, corretíssimo, mas você acaba lendo, né? Você mesmo que vai lá registrar o outro, você acaba lendo no mínimo o que está acima de você, né? Uma questão natural, eu acho, né? Eu, particularmente, quando vou escrever lá, eu não leio, mas, assim, tem gente que olha e folheia, e aí o porteiro, ele tá lá em outras atribuições, ele não vai, ele não tem como tapar, ele não tem como, então acaba constrangendo, né, de certa forma. Então, o virtual, ele veio para isso também, né? Porque ele serve como prova, ele é um livro de registro, e só sabe a administradora e o síndico e o jurídico. Maravilha. Arrastar móveis antes das 8 horas da manhã. Interfonei para a vizinha reclamando do barulho. E aí a gente volta para essa coisa. Existe um horário, por exemplo, arrastar móvel de madrugada, depois das 10 da noite, antes das 8. Isso pode, isso não pode? É besteira? Tá. Bom, algumas coisas elas precisam ser toleradas.
Então, por exemplo, se o vizinho ele tá fazendo uma reforma, se ele tá, de repente, mudando a localidade de alguns móveis, tá? Então ele tem que respeitar ali o horário que está sendo estabelecido para esse tipo de conduta, certo? Claro que assim, vai sempre depender do caso concreto. Uma coisa é você arrastar um móvel 8 horas da manhã, outra coisa é você fazer isso às 2. Né? Então, eu não posso dizer que é permitido, é proibido, vai depender sempre, né, da situação ali em concreto. Cada caso é um caso, né? Eu tenho, acima da minha unidade, onde eu moro, são pessoas que quase não vão lá. E quando elas aparecem, elas decidem fazer faxina no domingo. E muitas vezes começam 7, 8 da manhã, né? Isso me incomoda, porque é o único dia da semana que eu consigo dormir até 8, até 9, né? Eu costumo acordar muito cedo, mas nesse dia eu quero acordar tarde. E aí eu não consigo. Então, é algo que me incomoda no pessoal, né? E além de ser contra as normas do condomínio. Claro que no domingo não é permitido. Então, assim, é muito do bom senso, né? Mas já aconteceu comigo essa situação, eu nunca contei para ninguém, mas eu vou contar aqui, que Maravilha. É interessante. Nessa mesma unidade que morava acima de mim, de madrugada, eu ouvia coisas o tempo inteiro batendo, parecia pessoas correndo com salto, enfim, era um barulho muito forte, mas muito forte. E aí eu acordava, eu tinha insônia na época, eu tinha um sono muito leve, e eu ficava, um dia eu vou lá, na hora que estiver correndo, eu vou lá e vou reclamar. E nunca fui, né? Aquela pessoa bem pacata, foi passando, ficava pouco em casa. E aí chegou um dia de madrugada que eu disse, não, poxa, hoje eu vou lá. E eu de camisola mesmo, acordei irritada, bati na porta. Quando o pai abriu, a pessoa abriu, eu disse, moço, o barulho tá impossível, eu não tô conseguindo dormir, o que é que tá acontecendo aí dentro? Aí ele foi, pegou a menininha, era uma menininha de 2, 3 anos, ela tava com as 2 perninhas operadas, né, com aquela bota de gesso, e aí ela acordava de madrugada, não sei, e ela corria, ela andava dentro de casa, mas, né, eu nunca vou me esquecer dessa cena. Então, a partir daquele momento, aquilo nunca mais me incomodou, né? Eu pedi desculpas, eu disse, poxa, eu não sabia, né? A gente não se via, não se cruzava, ela ficava muito dentro de casa. Então, cada caso é um caso, né? Mas, lógico, eu poderia ter levado para o síndico e dizer, me incomoda e tal. Poderia, né? Mas é se colocar no lugar do humano, né? Eu jamais ia querer prejudicar aqueles pais, né? Eu que sou mãe hoje em dia, na época eu nem era mãe, nem entendia sobre isso, mas assim, é importante observar que cada caso é um caso, não tem como a gente julgar. Então, o vizinho, ele precisa primeiro tentar, né, fazer essa própria resolução. Às vezes é algo muito simples e você só quer delegar que o síndico faça, que o síndico resolva, quando na verdade em uma conversa vai resolver, né? Então, se a pessoa não sabe que incomoda, ela vai continuar fazendo. A partir do momento que ela sabe que incomoda, ela não fará mais. E aí, alguns dias depois, ele me viu passando e disse, olha, vizinho, eu comprei uns emborrachados e botei na sala, botei no apartamento todo. E aí, assim, eu fiquei, poxa, triste e feliz ao mesmo tempo, porque ele quis resolver o meu problema, né? Eu jamais iria fazer outra coisa para prejudicá-los, mas ele resolveu por uma simples conversa, né? Então, é importante a gente observar cada caso. Não dá para julgar com um julgo só. Uhum. Quais os direitos do morador? Bom. Direitos e deveres. O direito é usufruir do seu bem, usar, né? Sem ali interferir, sem prejudicar o vizinho. Exatamente. A coletividade. É muito subjetivo, né? É porque assim, é muito amplo. O direito do condômino é você ter o melhor acesso possível ao desfrute de sua propriedade. Certo? Então você tem que ter a plena capacidade de utilização dela. Então, se um condômino, por exemplo, ele restringe o seu direito de propriedade, né, ele tem que ser notificado, ele tem que ser autuado. Por exemplo, a gente tem questão comum, às vezes o cara chega, o condômino chega com o carro, aí para com a metade do pneu tomando a outra vaga de garagem. Né?
Então, todas essas questões, elas vão ser reguladas pelo direito civil, pela Convenção do Condomínio. E, então, assim, os condôminos eles têm que também estar atentos a isso, porque o direito de propriedade ele não é ilimitado, certo? Ele traz consigo certas responsabilidades. Então, é que tem que ser cumprida por todos. Os condôminos costumam dizer, dentro da minha unidade eu faço o que eu quero, é minha casa. Mas não é bem assim, né? Porque é uma casa limitada. E hoje em dia até em casa, né? Você acaba incomodando o vizinho com som, com brigas constantes, seja lá o que for. Então, não é bem assim, dentro da minha casa eu faço o que quero, né? Então, existem diversas situações que incomodam e que desrespeitam, né, as regras condominiais, como, por exemplo, jogar um lixo pela janela, um resto de comida, fazer barulho, andar de salto, né? Você muitas vezes não se dá conta, mas sai 6 horas da manhã, 5 e pouco, para trabalhar já com o salto, né? Eu saio com o meu na mão, de chinelinho, mas a pessoa não se dá conta. E quem quer acordar mais tarde, né? E quem chegou agora do trabalho, que acabou de dormir? Então é importante se colocar no lugar do outro e pensar no limite do outro também. Cachorro latindo até tarde da noite e de manhã cedo, morador pode ser punido? Cachorro latindo... De manhã cedo e até altas horas da noite, morador pode ser punido? Pode. Porque você criar um animal, né, que gere um ruído muitas vezes estrondoso, não importa se é o dia inteiro, mas em determinada situação, o síndico nesse caso tem que autuar, né, quem tá o proprietário do cão. Ou do gato. Não, gato gato não faz cachorro, muito, né? É mais cachorro. Às vezes, pássaro, botar lá pra ficar cantando. Então, assim, né, você tem que... Papagaio gritando. No meu prédio tem, na outra torre. Às vezes, quando eu tô de muito bom humor, eu começo a rir ouvindo. Engraçado. Mas assim, se for no dia que eu tô assim, eu não vou achar engraçado. Mas como eu numa torre mais pra frente, eu ignoro. Porque assim, e também chama atenção muitas vezes para a questão dos maus tratos, porque às vezes, por exemplo, se o animal ele tá fazendo muito barulho, ele tá muito quieto, tem um problema ali com ele. Às vezes o dono sai e não deixou comida, não deixou água, às vezes passa o dia todo fora, o cachorro quer fazer as necessidades básicas. Então, assim, quem quer cuidar de um animal tem que assumir a responsabilidade por ele, né? Então você tem que realmente cuidar, né? Cuidar dele para que ele possa ser sociável. Porque às vezes você sai com um cachorro, o cachorro vê... Tipo, eu tinha um caso lá no condomínio onde eu moro, e a moça lá tinha um cachorro que ele latia da hora que ele saía do apartamento, descia a hora que subia, ele latia muito alto, ele não podia ver, então era um cachorro muito assustado. Então, assim, isso não é normal. Tem que ser... a pessoa que tem um cachorro que está com essa conduta precisa ser chamada para conversar, procurar uma orientação de um adestrador ou ver o que está acontecendo para resolver. Mas o que não dá é o condômino, né, ter que suportar esse tipo de situação. A próxima pergunta cai um pouco nessa. Morador que coloca o cachorro na janela e o animal late 24 horas, literalmente. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Gente, criar cobra, animais exóticos dentro de pode? Proibido, né? Você tem um engasgo, assim, uma coisa assim. O que aconteceu? Geralmente a convenção e o regimento já é bem específico e proíbe. E é importante que se tenha essa proibição, já ajuda. Mas, de um modo geral, animais que causam risco a demais pessoas, ele é proibido, né, pela lei. Então, é esse o meu entendimento. É mais ou menos isso, porque assim, às vezes a gente tem uma cobra dócil. Um gosto seletivo, né? Eu não conheço, até hoje não conheci quem gostasse de cobra e se propusesse a criá-la. Eu já tenho. Mas já cobra em condomínio, já. Já? Criação de cobra em condomínio? Dentro de apartamento. E aí? E aí foi juridicamente, né? Foi necessário tirar.
Mas o regimento era bem específico, que proibia Nossa. animais silvestres. Animais assim, tá. Entendeu? Só era permitido animais domésticos, né? E, inclusive, tinha algumas citações que hoje já não é nem permitido, mas nesse caso serviu, porque ele inclusive citava que não podia cobras, peçonhentas, não sei o quê, e aí foi na época da pandemia, inclusive. Qual era a espécie? Ai, Lembra? não Nossa. lembro, mas era aquelas cobras grandes, eu acho que jiboia, não lembro, era uma cobra grande. E aí cai na questão do dever, né, de zelar pela segurança, tanto do condomínio como dos seus vizinhos, né? Nossa Senhora. O filho do vizinho danificou minha porta. Posso cobrar do condomínio ou só dos pais? Então, quando é que o condomínio responde? O condomínio ele responde quando existe uma falha na prestação do serviço. Então, por exemplo, o porteiro deixou o portão aberto. Entrou uma pessoa, furtou um carro. Então, são casos que podem ser considerados falhas na prestação do serviço do condomínio e ele vai responder, certo? Então, essa é uma delas. Outra, quando se tratar de áreas comuns, né? Então, o síndico tem o dever de conservar o bem. Então, se houver ali algum tipo de dano ou prejuízo, né, do condomínio, ele vai fazer a obra e se o culpado for outra pessoa, ele vai pedir, vai entrar com ação regressiva para poder reaver o valor que ele investiu. Então, e também na questão, muitas vezes, dano a terceiro, né? Eu vou dar um exemplo interessante. O condômino, ele é responsável pelo prejuízo que ele causar por algo que cair da janela dele. Então, deixei cair um vaso de planta, deixei cair né? Uma panela. Uma panela, se prejudicar um transeunte ou um veículo, o condômino responde. Entretanto, se não foi identificado de qual foi a unidade que caiu o bem, o condomínio ele pode responder. Então, são esses casos. Nesse caso específico, o que é que ocorreu? A criança, né? Danificou a porta. Danificou a porta, ou seja, a porta do vizinho é um bem privado. Né? Ali é o bem privado do condômino. Então, se uma criança ela avaria ali a porta, o condomínio ele tem que notificar o pai, porque como a criança é menor, né, quem responde por ela são os pais. Então, tem que notificar o pai para que o pai faça a reparação. O condomínio, se ele não tem uma responsabilidade nesse caso. Esse assunto de crianças em condomínio é muito bom falar, né? Porque as pessoas acham que o condomínio tem babá. E agora, ainda bem que a lei já foi mais específica, que crianças menores de 12 anos não podem estar desacompanhados em áreas comuns do condomínio. Né? Porque se fazia muito isso, vão para o parquinho, vão para a piscina, e se ocorre um acidente, a responsabilidade é do condomínio, né? Como ocorreu com essa criança que o Thomas falou lá de São Paulo, que veio a óbito, estavam 3 crianças sozinhas no parquinho, né? Quando ocorreu o acidente. Então, claro que se tivesse um adulto teria impedido, talvez não, porque foi uma fatalidade, mas a possibilidade de se chamar um socorro, né, sabe, de pensar logicamente, falando o adulto que tem essa responsabilidade. Então, hoje o condomínio já não é mais culpado por coisas que acontecem com crianças menores de 12 anos e que estão desacompanhadas de um adulto. Certo. Quais as funções de um síndico? E síndico é psicólogo, síndico é pai, síndico é motorista, síndico é filho, síndico polícia. É bombeiro, é encanador. Síndico trabalha no limpa-fossa, tudo. Síndico é tudo. Então, as pessoas, como eu falei logo no início, elas querem delegar os seus problemas pessoais para os outros, né? E acaba que eles estão jogando toda a responsabilidade na figura do síndico. Mas eu costumo dizer, quando me apresento nas assembleias para pleitear um condomínio, que eu sou apenas uma gestora dos bens do condomínio. Claro que eu gosto muito
muito desse dia a dia, eu gosto de estar presente, eu gosto de conhecer, eu me proponho a ajudar no máximo que eu puder, né? Mas eu não posso ir além da minha função, não posso ir com camaradagem, com amizade, né? Com dois pesos, duas medidas. Então, assim, o síndico, ele é um gestor, um administrador, e ele precisa pensar, além do bem comum, de que tem que gerir bem aqueles recursos, que tem que fazer da forma correta, que ele está ali, inclusive, para responder civil e criminalmente por tudo que ocorrer de errado, né? Então, é importante que ele se resguarde. Então, claro que você vai ter os seus momentos de distração, de lazer, vão ter pessoas que você convive melhor e outras não, que você apenas é formal, né? Mas o síndico, ele é apenas um síndico, ou seja, ele é um gestor e administrador do bem-estar dos condôminos. Partindo um pouco dessa fala sua, seria então, a gente poderia dizer que o ideal seria ter um síndico profissional, porque ele seria mais isento. Deixa eu tentar limpar a minha fala. A gente sabe que quando o síndico é orgânico, ele está ali na comunidade, ele é morador, a pessoa acha que vai poder bater na porta dele meia-noite, 1 hora, reclamar, nananana. E aí ele fica meio que melindrado de, eu não vou desagradar. Aquela coisa assim, eu não posso ser muito rígido porque é o meu vizinho, E nesse aspecto, o síndico profissional teria essa carapaça, digamos assim? Eu acredito que sim. Né? Não tem como a gente se isentar 100% do lado pessoal. Acaba envolvendo. Então, como o síndico orgânico, ele está ali no dia a dia, ele é muito, né, ele é visto o tempo inteiro, chegando, saindo, dia de domingo, no feriado. Então, ele acaba tendo essa carga maior de cobrança e ele acaba também tendo um certo medo, um certo receio de advertir, de multar, né, ou de falar certas coisas que precisam ser ditas, né? E outra observação é que eu vou falar do meu pessoal. Nossa, eu errei demais quando eu era síndica orgânica. Por quê? Porque eu não conhecia, eu não sabia, né? O síndico orgânico, ele tem a sua vida fora dali, né? Ele tem o seu emprego, ele tem a sua família, ele tem seu lazer, né? E o síndico, o profissional, ele se capacita para isso, ele estuda para isso. Então, não que ele não erre, mas ele busca errar menos. Por quê? Pelo conhecimento técnico, né? Se você está com uma dor de dente, você não vai para o oftalmologista, você não vai para o mecânico, você vai para o dentista. Uhum. Então, o síndico profissional, ele se especializa nisso, ele se capacita nisso, né? Aí as pessoas, às vezes, querem que o síndico seja pedreiro, seja engenheiro, né? Então, eu sou muito realista onde eu tô, né? Eu não sei me localizar em plantas, em mapas. Eu pego um mapa, eu olho de cabeça para baixo e não sei como tá. Então, muitas vezes, a pessoa quer que você entenda até de obra, de engenharia, né? Mas o síndico profissional, ele acaba no dia a dia convivendo tanto com aquelas situações que ele acaba entendendo de coisas que nem são da área dele, né? Mas é importante, porque quando você está ali no dia a dia, a carga emocional é muito maior. Então, você não quer se indispor com um vizinho, né? Você não quer se indispor com um amigo que mora há 30 anos naquele condomínio, vocês foram os primeiros a chegar lá, né? O síndico profissional, não. Ele vai ser mais prático, né? Ele vai ser menos emotivo e quando envolve menos a emoção, é mais prático. Uhum. Condomínio pode proibir cachorro em elevador? Cachorro em elevador. Então, via de regra, não. Né? Via de regra, não. O que o condomínio pode fazer? Se você tem 2 elevadores, né, você pode estabelecer que o animal ele suba no elevador de serviço. Ele não possa transitar no social. Então, isso está dentro do bom senso, né? Mas quando você proíbe, né? Você está aí... esse tipo de proibição, ele acaba gerando uma limitação indevida no direito de propriedade. Então, você imagina, muitas vezes a pessoa vai ter um cachorro grande, muitas vezes uma pessoa idosa, muitas vezes... Então, ela não vai conseguir, né, ela não vai conseguir usufruir ali do bem, né, em sua potencialidade. Então, existem várias decisões que afastam esse tipo de previsão do regimento interno da Convenção do Condomínio por justamente... reputar uma situação abusiva.
Certo. Inclusive, também não pode proibir de passear com o cachorro dentro do condomínio, né? Claro que o lógico é você catar as fezes, né? Sim. Se fizer uma urina e conseguir diluir com água, seria o ideal, né? Mas tem algumas convenções, regimentos antigos que proibiam a pessoa de passear, tinha que levar o cachorro no braço até a saída do condomínio. Hoje já a lei já garante que o condomínio ele pode sair, né, do condomínio com o cachorro, sim. Porque como o doutor falou, se tem um idoso, um cachorro de grande porte, como você vai sair do último bloco lá para a portaria com o cachorro no colo? É inviável. Cachorro, mesmo que cão-guia, por exemplo, dentro da piscina, pode? Que situação interessante, que situação interessante. É uma lei específica, né? E aí eu já vou no achismo mesmo. É diferente de um cão normal, um cão de guarda, né? Um cão guia, ele já tem lei específica do direito da pessoa com deficiência, né? E talvez teria que ir para uma assembleia já para legalizar e tudo mais, já que, né? Mas se for necessário para a saúde daquela pessoa, eu acredito que sim. Mas se a pessoa estiver do lado de fora e o cão estiver dentro da piscina sozinho? Acredito que não. Aí já seria um usufruto apenas do cão, né? E aí cães não são permitidos na piscina. Perfeita a resposta de Michele, é exatamente isso. Quando o cão ele tem uma finalidade, né, terapêutica, você não pode proibi-lo. Tanto que você vê cachorro viajando em avião. Sim. Né? Agora, claro que por mais que a pessoa com deficiência ela tenha o direito, né, de que o seu cão tenha acesso a determinadas áreas, ela também, né, ela tem que responder por eventual prejuízo que possa ocorrer. Por exemplo, o cachorro de repente urinar na piscina, né? Então, essa questão também tem que ser verificada. Entendi. No meu prédio tem um cachorro que faz serenata. Se o síndico não resolver, como o morador prejudicado deve proceder? E quando for recorrente? Complexo. Bom, nesse caso, primeiro você tenta a via administrativa, né? Você vai fazer a notificação no livro de ocorrência, né? Você pode conversar com o síndico, você pode levar a questão para a assembleia e tal. E se não resolver, aí a via judicial, né? Você pode entrar ali com... poderia ser ali uma obrigação de fazer, né? Ou seja, o dono ele é obrigado a tomar determinadas cautelas para que isso cesse, né? E assim, seria basicamente isso. As pessoas acreditam que eu comprei, o imóvel é meu, o apartamento é meu e ninguém me tira daqui. Quando um proprietário, mesmo sendo proprietário, pode ser expulso do condomínio. Existe essa possibilidade? É difícil, mas existe, né? Condutas antissociais reiteradas, né? Desde que bem documentadas, bem registradas e que se vá para via judicial, é possível, mas é difícil, né? Porque não adianta que aquele condômino ele incomode só a um condômino, só ao vizinho, ou só o de baixo, ou só o de cima. Ele tem que incomodar de diversas formas, né? Reiteradamente, de formas diferentes também, né? Pelo menos é a experiência que eu tenho. A lei, ela dá um nome bem sugestivo, né? É o condômino antissocial. Antigamente, né, a jurisprudência ela não reconhecia esse direito, porque, né, não existe ali na legislação condominial a penalidade de expulsão, ali, de perda de propriedade. Só que, como eu disse, nenhum direito é absoluto, né? Você tem sempre algumas restrições. Então, nesse caso, eu não tive conhecimento de pessoas que perderam a propriedade, porém, que foram proibidas de, né, ter a posse direta do bem. Então, isso por quê? Porque é proibido na nossa legislação o abuso de direito. Então, você tem o direito da propriedade, você tem que usá-la dentro
né, da legislação e dentro do que está previsto ali na convenção do condomínio. Então, a partir do momento que você usa o seu direito para colocar a vida, né, de outros moradores em risco, né, ou qualquer outro tipo de situação vexatória, você pode sim você pode ter esse direito, né, de acesso a um imóvel tolhido. Ou seja, você não se tornaria mais um morador. Você não perde o bem, mas você não tem direito a ele. Exatamente. E aí, não sei como é que a jurisprudência ela vai avançar, se ela, né, vai, de repente, realmente atacar diretamente a propriedade, né, ali, né, ter a perda ali da propriedade, mas alguns julgados que eu já venho acompanhando estão decidindo, sim, que eles, né, que o condomínio social, ele não tem acesso ali ao condomínio. E aí algumas decisões determinam um prazo, né? Às vezes, 5 anos e tal. Então, mas isso aí ainda, eu acredito que ainda a gente vai ter uma modificação. Sou condômino, não pago meu condomínio há, sei lá, 1 ano, 1 ano e meio. Além de um prejuízo para o caixa do condomínio, eu estou sujeito a quê? Porque as pessoas dizem, não vou pagar não agora, não, deixa pra lá, não tô fazendo mal. Não... Mas isso ele também responde na justiça, né? Então, essa questão de dívida condominial, ela é muito séria. Porque primeiro, né, o síndico ele tem uma obrigação, uma das obrigações do síndico é a cobrança da cota condominial, certo? Então, quando você não paga, o condomínio ele pode executar a dívida, né? Então, judicialmente, você executa, né, a dívida, e se ele não tiver como pagar, o bem é utilizado como garantia para a quitação do débito. Então, e é uma situação que, por exemplo, o débito condominial, ele retira a proteção, por exemplo, do bem de família. Então, por mais que seja seu único bem, mas se você atrasar a sua cota de condomínio, você pode perder a propriedade. Ou seja, velhacos de plantão, bora pagar, viu? É coisa séria. Paga, negocia, liga, pede para parcelar. Porque realmente é uma situação grave. Porque o condomínio, ele precisa desse valor para poder sustentar, porque basicamente, como eu falei, é uma massa patrimonial de você pega todos os como é que se diz? Todos os encargos do condomínio e divide ali pelos condôminos, né? Então, se um não paga, os outros vão arcar com isso. Então, tem que ter cuidado, de fato. Um belo dia de sol, um domingo, todo mundo piscina, chega aquela vizinha linda, boazuda, de fio dental. Alguém se sente incomodado com a beleza da jovem, da moçoila? Ou um condômino que chega com uma sunga branca, quase transparente? O que fazer? Boa pergunta, né? Como agir? É impróprio, não é? Tá passivo do agora? Depende da convenção? Como é isso? Vai depender da moral, das morais e dos bons costumes de quem tiver na hora? E aí? Então, um dos deveres dos condôminos é justamente zelar pelos bons costumes. E aí, mais uma vez, a gente não tem uma resposta concreta, né? Então, por exemplo, pode ser que em uma determinada região isso seja normal, pode ser que em outras não seja, né? Então, isso assim, né, eu não tenho como lhe dizer se isso chegando no judiciário, se você vai ter uma decisão unânime ali dos tribunais entendendo que, né, com ataque à moral, tipos de roupa, então, ó, você não pode chegar, esse tipo de roupa é proibido. Você não pode fazer isso. E aí você vai ter que ver o quê? Cada vestimenta tem o local que você pode utilizar, né, tal. Então, é uma situação que vai variar ali do caso concreto. Por exemplo, se já vi, já teve situação em academia,
onde a moça foi proibida de entrar por conta da vestimenta. Né? Então, também o condomínio ele tem que se atentar a esse ponto. Já passou por alguma situação assim? Já. E aí, resolveu como? E geralmente a gente resolve, começa tudo na boa conversa, né? Numa explicação. Porque, por exemplo, eu trabalho em condomínio que é na praia e que o regimento é bem específico, que é proibido andar em trajes de banho fora da área da piscina. Então, muitas vezes, até no trajeto da sua casa para a praia, você precisa estar com uma roupa mais composta, não pode sair de trajes de banho, né? Mas já tem situações opostas, condomínio que nem piscina tem, mas que as pessoas acabam transitando muito e saindo sem camisa e tal, né? Na verdade, é como o doutor falou, não tem uma resposta pronta, né? Depende de cada situação. E aí quando você falou, eu já criei um filme na minha cabeça que vai muito da cultura e do pessoal de cada um, né? Porque, por exemplo, você não vai para uma igreja, um templo de biquíni, né? Mas se você está na piscina, se você está na praia, você geralmente está de biquíni, está de sunga, né? E se você se sente à vontade em usar um fio dental, né? A esposa que não quer que o marido olhe ou vice-versa, não vá para a praia, não vá para a piscina, porque ela vai correr esse risco, né? Então, se você não gosta de bebida alcoólica, se você tem medo de confusão, de briga, evite festa aberta, né? Evite lugar que tem álcool, que tem, né? Enfim, som alto. Então, é preciso também que você se adeque ao local e à situação que você está vivendo, né? Mas é bem interessante a pergunta. Saindo um pouco do lúdico e indo um pouco para o outro lado, para outra vertente, saindo do lúdico e indo para o trágico mesmo. Se convencionou que briga de marido e mulher não se mete a colher. Dentro de condomínio, a questão de violência doméstica, violência familiar, a gente está vendo os casos de violência contra a mulher assim, triplicando, pipocando, parece milho de pipoca dentro de panela. Como o condômino vizinho ou o síndico devem agir? Então, nós temos uma legislação local, né, que determina que se houver o conhecimento de algum tipo de agressão, e isso aí é uma responsabilidade de síndico, de porteiro, de condômino, qualquer pessoa que tenha conhecimento, né, tem a obrigatoriedade de comunicar a Polícia Nacional no prazo de 24 horas. Certo? E também, né, prevê que os condomínios eles deixem avisos, né, de como proceder nesses casos. Então, o mais importante é você ter ali a agilidade de, né, ouvir um barulho ou uma situação suspeita, você, né, entrar em contato com a polícia. Se puder, você liga, né, pode ligar ali para a unidade, saber se está acontecendo alguma coisa. Mas, se a situação não permitir, você tem a obrigação legal de comunicar, né, de imediato às autoridades. Sim, perfeito, né? Hoje o síndico ele é obrigado a notificar as autoridades quando ele toma conhecimento, né? Acontece muito em condomínio, da pandemia para cá deu um boom. E eu, como assistente social, agora digo, mete a colher sim, mete colher, faca, garfo e o que for preciso, porque a pessoa que ela está passando por uma situação de violência, muitas vezes ela nem percebe, né? E às vezes ela só se dá conta quando já está no fim. Então é preciso sim que a gente notifique, é preciso que esteja atento, é preciso que faça essa divulgação, né? Ajuda e ajuda muito. Airbnb. A gente tá caminhando pro final, mas eu não poderia deixar de perguntar. Hoje em dia, muita gente compra, né, apartamentos, sei lá, casas em condomínios fechados para fazer de Airbnb. Tem sido um problema? Sim, com certeza, constante. Com certeza. Por quê? Vamos lá, agora já vi que os dois têm muito o que falar, então. Vou deixar o doutor começar pela legalidade. Então, um dos desafios da gestão do condomínio é justamente a questão da tecnologia. Porque a gente está numa evolução muito rápida,
né? Então, hoje a gente tem a questão da Airbnb, nós temos as questões da Lei Geral de Proteção de Dados na coleta de informações biométricas, né? Muitas vezes para o condomínio ter acesso ali à área interna do condomínio. Então, essas questões, elas sempre geram problemas. Qual é o problema da Airbnb? Né? O Airbnb, ele não tem uma classificação. Ele não tem uma classificação jurídica, certo? A natureza jurídica dele não é da lei de inquilinato, então não pode ser aplicado. Como também ele não é um contrato de hospedagem. Então ele é sui generis, ele fica ali entre o meio termo, entre a locação e o contrato de hospedagem. Então o que foi que o STJ reconheceu? O STJ disse, olha, a locação por Airbnb, ela não se enquadra na alocação por temporada, né? Ela é uma alocação comercial. Então, se o condomínio, na sua instituição ou na sua convenção, determina que a finalidade do residencial a finalidade do condomínio é residencial, então, para você conseguir aplicar para você conseguir utilizar ali o Airbnb naquele condomínio, você tem que mudar a convenção do condomínio. Senão a pessoa está incorrendo na infração. Está incorrendo na infração e o condomínio ele pode proibir. Então, o que acontece? Você vai fazer uma votação ali, se for, né, você vai mudar a convenção, você vai ter lá um quórum de 2/3 para mudar, para que você possa adotar essa prática dentro do condomínio. Nenhum síndico quer isso, viu? Nenhum síndico quer essa modificação. Vamos para a prática, né? Hoje existem condomínios que já são construídos especificamente para essa finalidade, como, por exemplo, condomínios na praia, né? Hoje, na Barra dos Coqueiros, por exemplo, nós já temos regimentos que permitem esse tipo de locação, né? E é importante que esteja específico, como o doutor falou, ainda não tem legislação específica para isso, ainda, né? Mas já se chegou a um consenso de que esse aluguel para o Airbnb, ele só prejudica a vida condominial, né? Então, assim, sendo mais prática, eu tenho condomínios na praia, por exemplo, que as pessoas que locam, elas fazem uma farofada, né? E aí não tem o compromisso com o bem-estar, com o bem público, com o bem privado, que digo, do condomínio. Então, usa academia de roupa de praia, areia por todo canto, entra no elevador molhado, né? Anda de biquíni e de sunga por todos os lugares, é som alto dentro da piscina, é comida dentro da piscina, é copo de vidro. Então, a pessoa que ela locou, digamos, ela está se sentindo proprietária naquele momento, mas ela não conhece das leis do condomínio, né? Ela não conhece das normas. E ainda tem aquela questão, estou pagando, posso tudo, né? Então, é muito complicado para o síndico lidar com essas questões. É muito difícil a gente provar, né? Porque a gente tem que estar indo em busca de provas de que esse apartamento foi locado, essa unidade foi locada, e muitas vezes você não encontra, você não sabe o nome do usuário, do proprietário, enfim, né? Você até tem provas, você até sabe que é locado com frequência, mas é difícil se chegar, né? E é uma luta. Eu já tive questões assim, eu proíbo, né? Eu busco, eu sabe, investigo, mas é bem difícil. Minha gente, passaríamos mais horas aqui conversando sobre direito condominial, sobre as funções, as atividades do síndico, né? Essa coisa, conviver em sociedade é sempre um desafio. Estamos caminhando para o final, então, o que é que a gente não falou na visão de cada um de vocês, mas que é muito importante que vocês deem uma pincelada sobre? Vamos conversar por você, Michele. Eu acredito que como ser humano, tanto em condomínio, seja em qualquer área da nossa vida, né, profissional, pessoal, que a gente se coloque na posição de aprendiz,
né? Que a gente se permita conhecer o novo, se permita errar, né? Se permita conhecer algo diferente, porque às vezes não é porque eu não conheço que está errado, né? E que a gente se abra um pouco mais para o ouvir, para o se colocar no lugar do outro, né? Fazendo isso é fácil a gente conviver em qualquer lugar, né? Claro que muitas vezes a gente quer colocar o nosso pessoal acima de qualquer coisa, quer que o nosso problema seja resolvido imediatamente, né? Mas o condomínio, ele tem regras, ele tem normas, existe a legislação federal, municipal, estadual, e a gente precisa cumprir, né, um trâmite, né? A gente precisa legalizar as coisas, o síndico precisa legalizar as coisas, porque depois quem responde é ele. Então, que você tenha, claro, tem o seu problema, a sua angústia, mas que você confie, né, na figura do síndico, claro que cobrando e respeitando também os limites, porque ele também é humano, né? Mas se de um modo geral você se coloca nessa posição de aprendiz, você vai se dar bem em todos os caminhos que você percorrer. Rapidinho. Existe um perfil humano de quem deveria morar em condomínio? Ou não? Tem como traçar? Tem, de uma forma bem simples, né? Que você respeite regras. Na terapia a gente chama de criança adaptada. É quando você diz assim, fique aqui, e ela fica, né? Fique em silêncio, e ela fica. Eu vou te dar um chocolate, mas você não pode comer, e ela não come, né? Por quê? Porque é só você cumprir o que tem no regimento. Então, é muito simples conviver em condomínio. Basta que você siga as regras. Mas a partir do momento que você pensa, é só hoje, né? É só hoje que eu vou fazer isso. Você já sabe que está descumprindo. Então, essa pessoa não consegue conviver bem nem em condomínio, nem em lugar algum, né? Mas nós, brasileiros, temos esse hábito mesmo do jeitinho. Então, é preciso a gente trabalhar isso, é comportamental, né? Em qualquer lugar, você vai levar esse jeitinho. Você vai chegar sempre atrasado, né? Você vai querer que o outro não perceba o seu erro. Quando você está sozinho, você age de um jeito, quando você está com outro, você age de outro, né? Então, isso vai muito da ética, dos princípios, dos valores pessoais e do seu comportamento. Maravilha. Doutor? Difícil responder depois. Né? Bom, assim, veja, a sociedade, né? Ela foi. Você tem um reconhecimento da civilização, da civilidade a partir do momento que surgem as leis. E as leis, elas chegam realmente para você evitar que o direito que prevaleça seja o direito do mais forte, certo? Então, num condomínio, você tem ali a convenção do condomínio, que ela é uma lei interna. Você tem uma convenção, você tem um regimento. Então, assim, o recado que eu deixo é que os condôminos, eles comecem a olhar com mais atenção para essas normas, porque elas precisam ser seguidas, né? E eles olham o síndico não como um chato ou um dedurador, mas que eles auxiliem o síndico na prática da fiscalização diária, do trabalho dele, porque, né, o síndico precisa disso, ele não está ali 24 horas. Então, quanto mais pessoas participarem ali da gestão condominial, mais fácil vai ser, mais seguro. Então, o recado que eu deixo seria basicamente que levem mais a sério essas convenções, esses regimentos, porque muitas vezes a inobservância deles geram muitos problemas, né? E muito das normas que estão lá, elas não estão lá por acaso, né? Elas já vieram de situações, problemas que ocorreram e agora, né, o condomínio ele quer evitar. Então, você tem que pensar que aquela convenção ali, muitas vezes ela tem uma história, né? As coisas que estão ali, elas estão porque muitas vezes elas precisam estar para que a ordem e a paz social, né, prevaleça. Ok, quero agradecer mais uma vez a vocês por terem aceitado o convite, por esse bate-papo que foi bom, algumas risadas, alguns engasgos, mas no final todo mundo tá saindo muito bem na fita. Gente, muito obrigada realmente. Espero que vocês tenham gostado, espero que seja um pequeno manual de convivência para vocês, né?
não só para quem vive em condomínio, para quem vive em casa de rua aberta, digamos assim, também, porque na verdade o que a gente conversou aqui é prática de civilidade, né? É prática de viver em comunidade. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra no próximo Pra Você Saber. Até lá!